verificar se tem os meios para concluir. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra do Senhor, palavra de salvação. Graças a Deus, podemos sentar. Obrigado, Daniel. Esse é mais um texto assim desafiador, né? Um texto pesado, digamos assim. E até li a gente sempre lê comentários, né, sobre os textos que a gente vai pregar, e um dos autores comentou, disse: esse texto não é muito pregado nas igrejas, não. Não é? Mas vamos enfrentá-lo, né? Vamos compreender bem o sentido desse texto. Começa dizendo que grandes multidões seguiam a Jesus. Grandes multidões seguiam a Jesus. Vamos lembrar. Em Lucas, capítulo 12, Jesus já está a caminho de Jerusalém. Ele saiu lá da Judéia, Samaria, está indo do norte para o sul, em direção a Jerusalém, passando por várias cidades e pretendendo chegar em Jerusalém na época da Páscoa. Era uma época de peregrinação. Não era só ele que ia para Jerusalém na época da Páscoa. Praticamente todo o país se encontrava em Jerusalém na festa da Páscoa. Era como se diz hoje, né? Era uma romaria, né? Como é Aparecida, como é o Círio de Nazaré lá em Belém, como é, né? Então, e Jesus estava, então, seguindo com muita gente para Jerusalém. E muita gente, vendo Jesus indo para Jerusalém, se juntou a ele. Então ele estava com milhares de seguidores ali, além dos seus 12 discípulos, tinha um monte de gente com ele. E, ora, num momento desse, uma circunstância dessa, era motivo, provavelmente, de euforia, de alegria para os discípulos, né? Jesus estava cheio de seguidores, né? A gente usa até esse termo hoje, né, nas redes sociais, né? Quantos seguidores você tem, né? Seguidores no Instagram, seguidores no Twitter, seguidores não sei aonde, né? Então, quanto mais seguidores você tem, mais prestigiado, mais influente você é, não é? E quando você passa a seguir uma pessoa, muitas vezes o próprio programa divulga. Fulano está seguindo ciclano, né? E isso cria até situações engraçadas. Eu outro dia eu me cadastrei para seguir um determinado político, né? E aí saiu a mensagem na rede: Daniel Amaral está seguindo fulano. E eu comecei a receber mensagem: Daniel, você está seguindo fulano? Não, gente, espera aí. Eu só estou acompanhando as suas publicações, os seus pronunciamentos. Só que eu acho que é importante a gente se informar. Então, né, nesse ponto, eu sou um seguidor do fulano, mas não da forma que outras pessoas são, não é? Então, o fato é que Jesus estava cheio de seguidores, né? E justamente nessa hora, então, né, que talvez os discípulos esperassem que Jesus fizesse uma grande assembleia, assim, então vamos reunir
todos os seguidores aqui vamos formar um grande movimento aqui para a gente chegar em Jerusalém e já tomar a cidade e já, né, fazer um grande acontecimento, aproveitar a onda de popularidade, né? E isso agora, durante a campanha eleitoral, então, está muito em evidência, não é? Então, você tem que saber aproveitar o momento, né? Os marqueteiros têm as suas estratégias para aproveitar. Mas Jesus não tinha um marqueteiro, não é? E o que ele faz com essas pessoas? Ele vira para elas, simplesmente diz o seguinte: olha, vocês querem me seguir, não é? Então, quem quiser me seguir tem que estar disposto a abrir mão da sua família, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, das coisas que possui e até da sua própria vida. Justamente no auge da popularidade, Jesus pega e vira para os seus seguidores e fala uma coisa dessas. Quer dizer, em termos de marketing, é uma coisa muito pouco recomendável. E é isso que Jesus faz. Ele chama as pessoas ao confronto. Por quê? Porque ele sabia muito bem que o que ele ia fazer em Jerusalém não tinha nada a ver com tomada do poder, nem com nenhum projeto, né, de muito impacto político, né, em prol dele mesmo. Não era isso que ele estava querendo. Então ele começa a cobrar das pessoas o seguinte: abrir mão das suas lealdades, seus compromissos normais. A pessoa que se dispõe a ser discípulo de Jesus tem que relativizar as suas lealdades. Não é? Muitas vezes a gente ouve, né, todo o discurso, né, em época de eleitoral, então mais ainda, né? Não, eu tenho compromisso com a família, né? Com a família. Aí às vezes você elege o candidato e ele tem compromisso com a família mesmo, com a família dele, né? Ah, mas eu falei que eu tinha compromisso com a família. Eu não disse de quem, né? Jesus relativiza essa lealdade com a família. Isso que é impressionante, às vezes. Por isso que não é muito pregado nas igrejas. Nas igrejas valorizam tanto a família. E Jesus coloca isso de forma bastante relativa. Porque muitas vezes entre Jesus e a família existem conflitos. Nosso compromisso com a família às vezes se contrapõe a um compromisso de vida com Jesus. E a gente sabe disso. Não é nenhuma família perfeita. Não é? Claro que a família precisa ser amada. Quando Deus nos manda amar o próximo, nos manda amar a família também. Né? Claro que a família, muitas vezes, é o nosso primeiro campo missionário. Lá a gente precisa mostrar realmente que é cristão. Porque o pessoal conhece todos os nossos podres, todos os nossos fracos. É um lugar mais difícil, às vezes, testemunhar. Mas é um campo missionário para nós. Não é? Mas não tem a última palavra. Não tem a última palavra. Então, várias pessoas procuraram Jesus, porque admiravam muito as coisas que ele dizia, porque achavam ele uma pessoa muito importante, muito interessante, mas não queriam abrir mão do que eles tinham, que a família lhes proporcionava, da sua posição social, do seu poder, dos seus privilégios. E isso não combinava, não se coadunava com os princípios do Evangelho. Então é muito importante a gente ter isso em mente, né?
Esse desafio que Jesus apresenta não quer dizer que a gente também fique o tempo todo confrontando a família, desafiando a família e tal, dizendo, não, porque eu sou crente, não, vocês não são, vocês não estão para o inferno. Não é esse tipo de coisa que Jesus está falando. Não é? A nossa postura tem que ser amorosa, tem que ser de testemunho. Mas a gente tem que ter clareza, né? Quais são os nossos compromissos de família e quais são os nossos compromissos de fé. Uma outra coisa também que aparece nesse texto é que cada um deve estar disposto a tomar a sua cruz e segui-lo. Lembra que Jesus não tinha sido crucificado ainda. Essa história de cruz ainda era uma possibilidade, não é? Que os discípulos negavam o tempo todo, eles não gostavam muito dessa conversa. E Jesus apresenta aqui o desafio da cruz, não é? O que é tomar a sua cruz? Não é, no caso hoje eu esqueci, mas não é pendurar uma cruzinha aqui no pescoço e dizer que você está tomando a cruz, não, viu, gente? Não é isso. E também não é aquele conceito popular. Quando eu li esse texto, eu lembrei de um cantor, lá na década de 70, tal, quem é da minha geração vai lembrar dele, chamado Evaldo Braga. A música dele mais conhecida, acho que até hoje, algumas pessoas já devem ter ouvido, é o Sorria. Sorria, meu bem, sorria. O Lucas conhece, ó. Nunca ouviu falar dele, mas ouviu falar da música, não é? O Sorria, com R assim, né? Esse Evaldo Braga, ele na época, ele foi considerado assim, o sucessor de Aguinaldo Timóteo, esse mais antigo ainda, recentemente falecido na epidemia da Covid, né? Um cara com vozeirão, era um brega, mas um brega assim, com a voz bem importada, uma voz potente e tal. E ele tem uma outra música, sem ser o Sorria, que diz assim: sinto a cruz que carrego bastante pesada, já não existe esperança no amor que morreu, só solidão, amargura, desprezo e mais nada, vou lastimando a sorte que a vida me deu. Que coisa, né? Letra assim, amarga, né? Aquela coisa assim. Então ele fala assim da cruz como sendo essa desilusão, essa mágoa, essa coisa que ele carrega, né? É muito popular também o conceito de cruz quando você tem que conviver com um problema ou com uma pessoa, né, que lhe traz problemas, né? Então a esposa fala do marido, né? Se eu não há cruz na minha vida. E o marido fala da esposa também, essa mulher é uma cruz que eu tenho que levar, né? Muito popular isso, né? Essa expressão. Gente, lamento dizer o seguinte, isso não é disso que Jesus está falando, não é dessa cruz que Jesus está falando. Isso não é cruz. Isso é desafio, isso é sofrimento, isso são coisas da vida, né? E se a gente conhece alguém que vive uma situação dessas, nós, enquanto comunidade, temos a obrigação de ser solidários à pessoa e ajudá-la também a levar essa cruz, entre aspas, não é? Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala, né? Suportai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, certo? As pessoas têm desafios, têm problemas, têm coisas para suportar, e se a gente puder ajudar, contribuir de alguma forma, a gente está aí para isso, certo? Mas não é essa cruz que Jesus está falando. Jesus está falando aqui literalmente da própria vida. E quando Lucas escreve esse evangelho, ele fala de uma igreja perseguida. Ele fala de uma igreja que muitas pessoas já tinham, né, sido expostas à morte por causa do testemunho do evangelho de Cristo. É Lucas que narra o martírio de Estevão, lá em Jerusalém, o primeiro dos mártires, né, e várias outras pessoas
né, que foram perseguidas. Então, essa mensagem para a comunidade é literalmente uma mensagem que a pessoa tem que estar desapegada da vida. Ele não fala da pessoa simplesmente se entregar à morte, se entregar. Ele não fala de heróis, mas ele fala de mártires. Não é? Então, o carregar a cruz era parte da crucificação. Era como se o condenado à cruz tivesse que realizar esse serviço, né? Você vai morrer, mas você ainda vai ter que ajudar a ser morto. Você vai transportar uma tora de madeira nas costas para que chegar lá, ser encaixada numa outra tora vertical e você vai ser pendurado nela. Mais ou menos o que acontece na China quando tem pena de morte, né? Que o pessoal lá mata a pessoa com um tiro de pistola e cobra da família uma taxa correspondente à bala usada na execução. É mais ou menos isso. Bom, então esclarecido o que é cruz, vamos ver uma coisa. Jesus fala também das pessoas renunciarem àquilo que elas têm, estarem dispostas a abrir mão daquilo que possuem, né? Não se trata também simplesmente de um modelo de pobreza, né? Durante muito tempo na história do cristianismo se glorificou a pobreza como sendo modelo de riqueza espiritual. Eu acredito que a pessoa, para ser abençoada, para ter uma vida espiritual rica, então ela não necessita seguir esse modelo. A gente tem pessoas ótimas na história da igreja que seguiram. O caso de Francisco de Assis, né? O caso de milhões de monges e pessoas que buscaram esse tipo de coisa, principalmente na época do Império Romano, porque não queriam viver a vida do poder, não é? Eles queriam viver a vida da simplicidade. Entendeu? É um modelo, mas aqui fala também o quê? Do desapego a esse modelo de busca desenfreada da riqueza, que é o que nós vivemos no capitalismo mundial, não é? É buscarmos ser cada vez mais ricos, entendeu? Para a gente poder consumir cada vez mais. Esse é o grande projeto de vida do mundo que a gente vive, não é? Então, o fato é que, nesse texto, a gente descobre uma coisa, que o discipulado tem um preço. O discipulado tem um preço. A salvação é de graça. A salvação é de graça. Mas o discipulado tem um preço. Não é? E já que a gente está falando de famílias muito ricas, né? Vamos supor que você, então, né, pertence a uma família muito rica, tem muitos imóveis, né? E tem mais de 51 imóveis, né? Aí, então você se casa, né? Então, a família pode perfeitamente te dar um desses 50 imóveis que ela tem, né? Então você recebe lá um apartamento novinho, tá todo arrumadinho para você ir morar com a sua família, certo? Tá lá, vai lá no cartório, passa para o seu nome, você não paga absolutamente nada, você recebe aquilo de graça. Maravilha. Agora, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, você vai gastar água, né? Você vai tomar banho todo dia, né? Espera. Né? Você vai cozinhar, você vai ter uma geladeira, vai ter uma aparelhagem de som, vai ter alguma coisa que vai gastar energia lá, não é? Você vai ter condomínio, né? Afinal de contas, seu imóvel deve ser muito bem localizado, não é? Então você vai ter as despesas de manutenção desse imóvel. Quem te deu, a sua família, não é responsável por essas despesas, pelo amor de Deus, né? E aí é você querer morar totalmente de graça. Não, você recebeu uma casa para morar, para estabelecer, para
fazer a sua vida, mas você tem que arcar com as responsabilidades dessa sua nova vida. Então, na vida cristã é a mesma coisa. A salvação a gente recebe de graça. Agora, o discipulado, ele envolve responsabilidades. O discipulado tem um preço. Ser discípulo de Jesus tem um preço, né? Sempre lembrando que Jesus, quando se despediu dos seus discípulos, ele não disse, né? Ide por todo mundo e fazei membros de igreja. Não. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ser discípulo tem esse compromisso. Esse texto, ele nos desafia, então, nisso, não é? Quais são as nossas lealdades? Quais são os nossos compromissos? A gente vive sendo desafiado, não é? Na nossa vida. A que a gente obedece? Qual é o nosso princípio? Não é? É a política? É a lealdade a um determinado partido político? Ou a um determinado político? É a lealdade a uma determinada organização onde a gente trabalha? É a lealdade à maçonaria, né? Ou a algum tipo de confraria a qual a gente pertence? Né? Não estou criticando a maçonaria, estou exemplificando aqui, né? Que afinal de contas é um grupo que tem muitos evangélicos, né? Qual é o nosso último compromisso? É com essas coisas ou é com Jesus Cristo? Então nós somos chamados aqui a fazer essa reflexão, sempre lembrando que Jesus não descuida do seu compromisso conosco. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até o fim deste século. Ele é fiel a nós, ele é leal a nós. Então a gente pode contar com ele também em todo o tempo. Certo? Então era essa breve meditação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs nessa noite. Amém? Amém. Falando em preço do discipulado, né? Vamos lembrar que um desses compromissos que a gente assume é com a manutenção do nosso ministério, a manutenção da nossa igreja, né? Hoje tivemos reunião do conselho e estivemos discutindo